Concentra agora. Saudações, boa noite a todos. Boa Nossa noite. reunião semanal, gratidão a vocês. Mais uma vez vamos ver o vídeo das Cartas de Cristo. Hoje é dia 21 de outubro de 2021. Cartas de Cristo, áudio 19, carta 4, parte 3. Até que você esteja preparado para compreender e aceitar que sua fonte do ser está dentro de você, acima e ao seu redor, e que pode efetivamente fluir dentro de sua mente e corpo em resposta direta à oração, você estará sujeito a todos os males da consciência humana terrena. Se você roubar, também perderá coisas. Quando brigar, ferir, mutilar e matar, você será mutilado, ferido ou morto em corpo ou em espírito. Quando você começar uma guerra, será uma longa luta amarga. Você mesmo é a causa original de todas as infelicidades que sofre. É sua a habilidade de escolher de que maneira deseja viver no futuro. Você escolhe de que modo viverá ao mudar sua consciência do antagonismo para o amor e a aceitação de cada um igualmente. Se você imaginar o dano e a dor que gostaria de infligir ao outro, seu pensamento alcançará o seu inimigo e diminuirá a força dele, de acordo com a intensidade de sua intenção. Não pense que seu pensamento se dissolveu e que já não existe mais. Ele permanece na força eletromagnética e ganha forma até voltar e ferir você também. Você pode fazer muito mal aos outros com seus pensamentos e sentimentos, mas trará prejuízo para você mesmo. Portanto, guarde-os bem, estes instrumentos de sua criatividade, e a todo o momento volte-se ao Pai, Alá, a consciência divina, e peça força para afastar qualquer pensamento que seja contrário ao verdadeiro amor incondicional. Conforme o poder de sua oração e a fé sincera na qual elevar sua mente à consciência divina, seus pensamentos serão impregnados com nova vida e amor. O que nós, a Irmandade dos Esclarecidos, os Iluminados, na consciência crística, estamos a ponto de contar é de vital importância para o mundo em geral. Falamos de igual maneira aos cristãos, judeus, muçulmanos, hindus, budistas e a cada religião e cada raça do mundo. Falamos a todos, porque todos e cada um no mundo necessitam desta instrução para que seja possível mover-se em direção aos níveis mais elevados do despertar espiritual. Seus relacionamentos pessoais e sexuais entre homem e mulher são de muito maior importância para o seu bem-estar global do que você atualmente possa imaginar. Trataremos detalhadamente destes relacionamentos nas páginas seguintes, tão somente porque é absolutamente imperativo, vital, para que você, homem ou mulher, desperte para a realidade básica de sua individualidade e identidade, masculina ou feminina, e para a verdadeira fonte das diferenças de gênero. Você deve compreender plenamente as verdadeiras origens de seu corpo e das características masculinas e femininas. Estes não são apenas corpos criados com órgãos físicos e modos de expressão sexual diferentes com a finalidade de gerar filhos. Eles extraem as origens de sua masculinidade ou feminilidade de sua própria fonte do ser, a partir do equilíbrio da consciência universal. Estou dizendo isto antes que leiam a carta 5, com o propósito de que a estudem tendo em mente o que digo agora acerca de sua sexualidade.
Assim, se a sexualidade de um homem ou uma mulher não for usada conforme a intenção da consciência divina expressa no ato original de criação, no momento do Big Bang, é óbvio que, ainda que gere filhos, a sexualidade não trará aos homens e mulheres a unidade do ser, a realização pessoal e a alegria que deveria trazer. De fato, o inverso é verdadeiro. O ato sexual em si trará decepção e saturação, e após isso, qualquer amor sentido anteriormente pelo parceiro se esgotará. Com conhecimento e compreensão, homens e mulheres espiritualmente orientados se esforçarão para transcender seu presente estado de consciência referentes às relações masculino-feminino de qualquer tipo, não importando como esses relacionamentos possam ser, sexuais ou de outra forma. Eles se esforçarão para expressar em suas mentes e corações os propósitos pelos quais foram criados em formas diferentes. Eles compreenderão e valorizarão as origens da diferença de seus impulsos inatos, temperamentos e modos de expressão. Utilizarão suas diferenças para aumentar o bem-estar recíproco. A competição desaparecerá. Quando isto acontecer, a sintonia com a consciência divina será cada vez mais fácil, e ao sintonizarem-se cada vez mais facilmente com a consciência divina, ascenderão a níveis mais elevados de consciência espiritual. No momento atual, a relação com sua sexualidade é uma barreira para sua ascensão na consciência. Ela enraiza você à sua condição humana. Nós enfatizamos o fato de que você não descobrirá a verdade de sua existência até que você tenha compreendido e buscado aplicar em sua vida diária, em seu lar e em seu lugar de trabalho a plena compreensão do verdadeiro significado de homem e mulher. Disseram que você não deve cometer adultério. Eu digo que quando você deseja a mulher ou o marido do vizinho ou da vizinha, está criando imagens em seus pensamentos que afetarão a maneira de pensar da mulher ou do marido do vizinho ou da vizinha. Ele ou ela começará a pensar em você do mesmo modo, ou se sentirá desconfortável em sua companhia ao sentir a sua necessidade sexual e evitará você no futuro. O que está em sua mente certamente se tornará real no mundo, de modo que não se engane, pensando que você pode sonhar e devanear com imagens que lhe deem prazer e que isto não prejudicará ninguém. Por esta razão, a literatura pornográfica é realmente uma profanação de sua fonte do ser. É uma praga sexual que deliberadamente aviva o apetite sexual, liberando através da mente de homens luxuriosos imenso sofrimento e miséria nos corpos, mentes e emoções de jovens mulheres. O que vocês fizeram e estão fazendo atualmente ajudou a levar a sua civilização à beira da destruição atual. Estejam certos de que chegará o dia do acerto de contas para vocês que publicam e distribuem a doença impressa e também para aqueles que a usam para se excitar. Vocês do mundo ocidental ganharam o desprezo do Oriente devido à sua loucura decadente. Vocês não escaparão daquilo que semearam. E vocês do Oriente não escaparão da insensatez de suas atitudes insensíveis para com suas mulheres, que dão à luz e criam seus filhos e preciosas filhas. Alguns de vocês, por ignorância da verdade, por seus propósitos gananciosos e egoístas, ridicularizaram a verdade de Maomé. Vocês cobriram suas mulheres com pesados vestuários, negando a elas a liberdade de movimento e o ar fresco de Alá, quando elas se aventuraram a sair entre as pessoas. Que tipos de homens apelarão para estas crenças e comportamentos egocêntricos e irracionais? Apenas aqueles que não tiveram nenhum sentimento amável para com as mulheres.
Seriam estes os seguidores que o profeta Maomé teria atraído quando estava na terra? Realmente não. Ele atraía somente as mentes mais espiritualizadas do povo. Que imagem de seu profeta vocês estarão passando para o resto do mundo? Direi a vocês, a de um homem demente e obcecado pela inferioridade do sexo feminino, que considera a mulher como uma posse do homem a ser mantida isolada do mundo. Um homem desconhecedor das verdadeiras necessidades da mulher para ser feliz. Um homem inconsciente do sofrimento dela no estado de cativeiro e submissão. Este homem não tem nada a ver com o verdadeiro Maomé, o profeta do Islã. Quando esteve na terra, ele venerou e respeitou o sexo feminino. Foi a partir do sexo feminino que ele extraiu o modo de avançar em seu caminho espiritual rumo à iluminação. Ele devia muito a elas e sabia que eram iguais em espírito, ainda que fossem diferentes em corpo. De fato, não foi por acidente que ele veio à Terra, pobre e necessitado, para encontrar uma senhora de extrema virtude, riqueza material e discernimento espiritual para ajudá-lo a elevar-se à altura de profeta, quando estava pronto para isso. Este foi o propósito por trás da vinda de Maomé à Terra: restabelecer a mulher em seu legítimo lugar, uma parceira de mesmo nível do homem dominante. Considere bem isso. Depois da iluminação, eu, na pessoa de Jesus, tornei-me celibatário porque assim eu quis, mas isto de nenhuma maneira interferiu no meu amor para com as mulheres que se ocupavam de minhas necessidades. Mas Maomé, depois da iluminação, conheceu muitas mulheres e seu ministério foi aquele de quem foi chamado para aprender a viver com as mulheres e tratá-las com igualdade e com amor. Do mesmo modo que a conveniência incitou meus seguidores a relatar minha obra e ensinamentos de maneira seletiva, a fim de promover seus próprios interesses, assim também o egoísmo de certos indivíduos que eram espiritualmente cegos os fez distorcer os ensinamentos originais de Maomé, com numerosos acréscimos e interpretações que nunca foram a sua intenção. Desta forma, a obra de todo grande mestre espiritual é coberta pela desinformação do pensamento humano até que a verdade seja envolvida pela falsidade e que as pessoas sejam seriamente desviadas e mesmo caiam em pecado por ignorância. Pelo fato de que certas religiões aderiram fortemente à crença de que Adão e Eva foram criados para viver felizes no Jardim do Éden, de que Eva foi tentada pela serpente, caiu em desgraça e tentou Adão, o homem vê a mulher como a grande tentadora. Porém, as origens imaginárias da humanidade não são verdadeiras, são apenas uma representação simbólica. Também não é verdade que a mulher seja a grande tentadora. Para os eunucos, a mulher não tem nenhum atrativo. E por que é assim? Porque é retirado deles aquilo que impulsiona o homem a deitar-se com uma mulher. Portanto, onde está o tentador? No próprio homem, em quem pode ser removido fisicamente, ou na mulher, que continua sendo ela mesma apesar de tudo? O homem foi feito expressamente para plantar a semente. Assim, ele deve plantá-la onde ele veja a oportunidade. A mulher foi feita para receber a semente. No passado, antes do século XX, as mulheres eram sexualmente inativas até serem seduzidas pelo homem. Onde está então o tentador? No homem que desperta e seduz ou na mulher despertada e seduzida? Em nome da pureza, o homem esteve escondendo de si mesmo a sua própria natureza masculina e colocando a responsabilidade de sua queda na mulher. É esta uma atividade sagrada? É digna? Deve continuar assim?
Nós falamos àqueles de vocês que dizem seguir a fé muçulmana e que acreditam que estão sem pecado ou com a mente pura por terem envolvido as suas mulheres em pesadas roupas para protegerem a si mesmos da tentação e para evitar que outros homens vejam suas posses. Vocês estão fortemente enganados pelas suas paixões. Tentando se proteger do exercício de seus desejos humanos, vocês simplesmente os aumentam até o ponto em que eles explodem de uma forma brutal e virulenta. Nós dizemos aos homens e mulheres de todos os lugares que a verdadeira pureza somente pode ser alcançada quando você estiver rodeado de todo tipo de tentação e ainda assim permanecer indiferente ao desejo, indiferente aos sentimentos terrenos, não tocado pela luxúria, livre de anseios e desejos de posses. A pureza em todas as suas formas transcende todos os desejos físicos terrenos. A pureza é a capacidade de ver a tentação pelo que ela é, grosseria de pensamento e sentimento, que aprisiona os sentidos do homem e da mulher e os impulsiona a fazerem coisas impuras. Uma pessoa verdadeiramente pura apenas deseja o ambiente limpo e honesto, adequado à sua ânsia inata de amor espiritual e à beleza da autoexpressão em cada aspecto de sua vida. Esta é a verdadeira pureza. Porém, a verdadeira pureza não pode ser alcançada se você não passou antes pelos longos anos de tentação. Esta é uma parte necessária de seu desenvolvimento espiritual. Se não foi intensamente tentado alguma vez e, finalmente, tenha chegado a compreender que há um caminho mais elevado para percorrer, um caminho de abnegação e de sincera preocupação e carinho por uma boa mulher, você nunca alcançará um verdadeiro estado de pureza. Você será escravo dos desejos e viverá em um constante conflito interior. Logo, não evite tentação cobrindo as mulheres e vivendo em condições artificiais de falsa pureza. De preferência, homens e mulheres, tirem as suas roupas e reverenciem mutuamente seus corpos como uma forma externa, visível e bela da consciência divina interior e experimentem a libertação que a verdadeira pureza espiritual lhes proporcionará. Sofra a grave tentação e supere-a. Leve seu conflito à consciência divina e busque seu poder para que ela o ajude a superar a ansiedade física, pois somente assim encontrará libertação, a paz mental que no fundo está buscando. Se nesse momento você busca alívio e libertação de seu desejo cedendo a ele, não haverá alívio nem libertação. Exatamente o mesmo desejo voltará oportunamente e novamente você conhecerá o agudo conflito. Se outra vez ceder, novamente o conflito virá, ainda mais intenso, aguardando sua decisão de manter-se firme no poder da consciência divina, até que o desejo seja definitivamente dominado ao perceber a sagrada beleza, a realidade por trás e dentro de toda a forma física. A espiritualidade mais elevada entre os sexos ocorre quando o homem e a mulher podem estar nus, juntos e em paz, num estado de reverência mútua de alma, mente, coração e corpo. Em tal espiritualidade, a única coisa que um sente pelo outro é amor e consideração pelo bem-estar do outro. É a partir de tal amor e cuidado, delicado e compassivo, que virá uma união em êxtase que poucos seres experimentam. E se houver intenção, uma criança de incomparável beleza de corpo e mente será concebida. Nos séculos vindouros, quando as pessoas tiverem começado a evoluir espiritualmente em cada nível de sua condição humana,
Tal amor entre os casais será considerado normal, e o tipo de sexo egoísta que busca tão somente a satisfação física, como o que se pratica neste momento, será visto como absolutamente degradante e tão repugnante quanto o estupro. No presente momento, o caminho espiritual mais elevado a seguir em relação aos sexos é reconhecer e respeitar a percepção de que os homens e as mulheres foram criados para realizar tarefas especiais na vida, adequadas à sua natureza fundamental. O homem engravida a mulher. Sem a boa vontade e a ajuda da mulher, o homem terminaria seus dias, sem descendência, sem um ser humano para continuar seu nome. Portanto, o homem deve tratar a mulher como completamente igual, mas nascida para realizar diferentes responsabilidades. Deve dar a ela o maior respeito, amor e proteção a todo momento, para que ela seja capaz de realizar suas responsabilidades com mais facilidade, pois é ela quem dá a forma visível ao que primeiro se concebe na mente. Quando uma mulher recebe um espermatozoide que se une com seu óvulo na parte mais oculta de seu corpo, acontece um milagre para o qual você, homem, não colaborou em nada, a não ser com seu esperma no momento de prazer, o que é sua recompensa. Você apenas poderá contribuir para manter a saúde e o desenvolvimento normal do milagre ao qual tenha dado vida dentro do corpo de sua companheira, pelo seu constante amor e cuidados para com o seu bem-estar e saúde e protegendo-a de todo dano externo ou emocional. Esta é sua responsabilidade masculina. Somente assim você merecerá permanecer ao seu lado, como pai de seu filho. Se você falhar nisso, não terá valor como pai da criança e não terá valor para si mesmo como um homem nascido para manifestar sua espiritual consciência divina do pai em sua vida física. Um homem que maltrata uma mulher que carrega o seu filho, que a trata com desprezo, que dirige para ela palavras e gestos grosseiros e brutais, está violando a mais fundamental lei da existência, segundo a qual o homem e a mulher devem estar unidos na igualdade do ser divino. As mulheres que são respeitadas, amadas e protegidas devem igualmente respeitar, amar e oferecer repouso de espírito e corpo ao seu companheiro, nutrindo a capacidade que ele tem de dar-se a ela. Uma mulher que não nutre o seu companheiro de maneira solícita, com ternura e amor, está privando o seu espírito masculino da vontade de perseverar ao enfrentar as dificuldades que encontra no mundo exterior. Ele buscará seu consolo em outra fonte, homens ou mulheres, bebida ou drogas, ou isolando-se dentro do lar, o que não será de nenhuma utilidade para sua companheira ou para os filhos. Logo, homens e mulheres têm a mesma responsabilidade de cuidar e amar um ao outro. Assim como o homem deve aprender a canalizar diariamente o aspecto pai da consciência divina na família e no trabalho, do mesmo modo, a mulher deve aprender a expressar o aspecto mãe da consciência divina em sua vida diária. O acesso aos reinos celestiais será negado àqueles que negam esta verdade, até que tenham aumentado sua percepção espiritual e, com a ajuda da oração, tenham mudado suas atitudes. Somente quando sua visão tiver se elevado acima da percepção humana terrena de masculino e feminino e ido além de seus desejos terrestres e dos impulsos do ego em direção à realidade da qual adquiriram seu ser, poderão escapar da roda da reencarnação e encontrar a entrada para a felicidade e a glória definitivas. Se dentro de uma cultura a mulher é considerada simplesmente uma posse, um objeto dos desejos do homem e não é tratada como uma mulher, absolutamente igual ao homem,
tal cultura não compreendeu a verdadeira natureza do homem e da mulher. O homem e a mulher são duas metades iguais de um todo. Quando um homem é solteiro e vive só, manifesta somente um aspecto de sua fonte do ser. E quando a mulher vive só e solteira, ela também manifesta apenas um aspecto de sua fonte do ser. A intenção divina da consciência universal foi a de expressar sua própria totalidade através da criação, ao individualizar na forma física cada um dos dois aspectos de si mesmo igualmente equilibrados, e depois voltar a uni-los na forma física, a fim de que eles experimentem a unidade e a totalidade da consciência divina, de onde originalmente obtiveram a sua individualidade. Ao unirem-se no amor e unidade de espírito e corpo, eles descobrem a alegria e o êxtase da consciência universal em equilíbrio. Todo esse processo é exposto claramente nas cartas 5 e 7. Portanto, a combinação da masculinidade do homem e a feminilidade da mulher são essenciais para formar uma totalidade elaborada a partir da fonte do ser. Desta combinação, forma-se uma criança íntegra. Continua no próximo áudio. Viu? Vou anotar onde a gente parou. Espera a Sionei voltar. Cadê o Sionei? Saiu também? Foi fazer xixi? Nem tá chegando aí. Tô tentando desligar minha caixinha aqui e não tá desligando. Peraí. Desliga o Bluetooth. Desligou. Uau. É um capítulo bem profundo e verdadeiro. Profundo e verdadeiro, logicamente mais direcionado àqueles países, né? Aquele povo que deixa a mulher trancada dentro de casa, né? Deixa a mulher submissa, né? Mas fala muito com todos nós, né? Porque, queira ou não queira, nós vivemos numa sociedade machista em que o homem tinha que pegar as mulheres, era isso, né? O homem tinha que pegar todas para dizer que era homem e tinha que ser o bonzão, né? Esquecendo que existe amor, que existe afeto, respeito, né? Muitas vezes ele saiu com outras mulheres e foi só aquela noite, né? Então, é profundo. Eu acho que o maior peso da humanidade hoje para evoluir realmente é o sexo. É complicado. Sexo. Energia poderosíssima, viu? Acho que é a energia mais poderosa mesmo. Sim. A maioria das hoje, pessoas... Queira ou não queira, só para complementar, o ser humano, inconscientemente, tudo que ele faz é com relação a atrair alguém para ele. Um exemplo, se o homem fica hoje em dia, que se diz, né, metrosexual, faz o cabelinho bonitinho, sobrancelha, faz tudo, ele quer ficar bonito para atrair sexo. Se ele compra roupa nova, ou que ele está usando perfume, e a mulher é a mesma coisa. Se ela faz um cabelo bonito, é para atrair sexo. Infelizmente, a gente vive com essa função, né? Eu diria, eu vou até mais longe, né, Tionei? Ele fala ali, acho que quando foi escrito o livro, apesar que já tinha, né? Ele fala muito da revistas, né? Focada para isso, que levam o pensamento para isso. Né? Hoje está muito pior, né? Hoje você tem aí na internet os grupos, então, de vídeo, pelo amor de Deus, o WhatsApp. Isso é uma coisa que... Eu falava até para a Solange, assim, tem um grupo lá dos meus amigos da aeronáutica. Meu, pelo amor de Deus, assim, a cabeça de 51, 52 anos, zero. É só sexo, para. Então, enfim, nada construtivo nesse sentido, sabe? De, o que a gente pode fazer para o próximo, o que a gente pode ajudar, ou algo como a gente está fazendo hoje, conversando.
A gente sabe que nós também erramos, que a gente também olha para essas coisas muitas vezes, mas assim, é demais, tem uma hora que para, né? Assim, as pessoas não conseguem se libertar. Viver em função né? disso, né? Tudo é engraçado, muitas vezes, tudo é muito bonito, sexo. Você fala, mas tem que passar isso toda hora, tem que ser isso, só nisso, né? Não tem outro formato, né? Não tem um formato. Esse aqui é o problema, né? Por exemplo, nos grupos hoje que a gente tem de WhatsApp, se as pessoas parassem para passar coisas construtivas de como ajudar, de como construir, de como evoluir, acho que a gente já estaria num outro processo de evolução. Mas acho que é isso que a gente está vivendo hoje, né? E a gente vê isso refletido, é a nossa sociedade. É o sexo e o dinheiro também, né? O dinheiro, o sexo, isso é tudo voltado para isso. São as maiores provas. E a maior preocupação do ser humano hoje é essa. Então, é isso que a gente vê, né, nos nossos grupos aí. Durante a semana, eu também mandei para vocês um vídeo, né? É um cientista, o nome dele é Antônio Nobre, falando sobre a coletividade. Depois, se vocês tiverem um tempinho, vale a pena ver. Ele diz que a coletividade é o correto. É o correto você ajudar, você dar a mão para o outro. E aí ele faz um paralelo disso com o nosso corpo. Ele fala que o nosso corpo todinho, ele trabalha em conjunto. Todos os órgãos, uns ajudando os outros. E quando não existe coletividade ou egoísmo de algum desses órgãos, o que acontece? A pessoa tem um cancro. Então, ele exemplifica, tá no grupo, se vocês... eu vi. É Antônio Nobre, o nome dele. Eu vi. Achei muito interessante. Ele liga essa coletividade com a pessoa ter um câncer, né? Isso. Todas as células já nascem, já sabem qual a função que ela deve fazer. A que vai formar osso, ela forma osso. A que vai formar a pele, forma a pele. Se uma dessas células resolve ser, vamos dizer assim, egoísta e não querer trabalhar com a coletividade, aí cria-se ali um nódulo, um câncer. E é assim que o câncer evolui dentro dos nossos corpos, e é assim que nós somos com a humanidade, com o planeta. Quando a gente está no egoísmo, a gente acaba sendo um câncer para o planeta, né? Para toda aquela comunidade, aquela nação, aquela geração, não é verdade? Sim. É interessante, eu achei interessante esse áudio, esse vídeo que você mandou. Semana que vem a gente fala, né, sobre a escala. Também eu não sei se vocês conseguiram ver um vídeo falando sobre a medicina do plasma de um médico brasileiro. Você viu isso, Ney? Eu vi também, eu achei muito interessante também, é verdade. Muito interessante. A cura de várias doenças numa cirurgia sem anestesia. É que ele chama o plasma do quinto elemento, né? Isso. Existe a água, o fogo, o ar e a terra, e o plasma, que seria energia vibrando aqui, né? Que é energia de cura, né? Sim. Se a gente soubesse canalizar isso, é verdade. O vídeo também está no grupo. Boa, eu assisti. Os maus alunos que não assistiram vão assistir. Quem? Não, eu realmente sei que não dá para ver tudo. Eu costumo mandar para que vocês consigam ler em algum momento. Sim, não, quando você faz a referência, a gente fica mais atento. Porque eu tenho medo de perder no meio de tanta informação, eu perder, e aí como é que eu acho depois para eu também, quando eu não consigo ver na hora, assim, depois eu vou lá atrás, aonde eu não consegui abrir o vídeo, e vou abrindo vídeo por vídeo, aí depois não consigo ver, volto lá atrás, aí essa semana eu coloquei tudo em ordem, consegui colocar todos os vídeos em ordem. Bom menino, bom menino. E eu vou mandando. Ganhou estrelinha, ganhou.
para não perder. Aplausos para o tio Ney. Obrigado. Tiana, pode continuar mandando os vídeos que eu acho muito interessante. Muito bom. Eu sei que, dependendo da semana, eu mando muita coisa. E eu tento, nas nossas reuniões, dizer o porquê, quais são os mais, né, os pontos e o porquê de cada um. Mas eu mando para não perder. Legal. Por isso que eu encho a caixinha. Você olha lá e fala, pelo amor de Deus, é porque eu não posso perder aquilo. Tá bom. Então, Tiana, você vai fazer a prece de fechamento? Claro, faço sim. Então, vamos lá. Eu gostaria hoje de encerrar com uma prece de Allan Kardec, pode ser? Pode. Lógico. Então, vamos lá. Prece aos anjos guardiões. Espíritos sábios e benevolentes, mensageiros de Deus, cuja missão é assistir aos homens e conduzi-los pelo bom caminho. Amparai-me nas provas desta vida. Dai-me a força de sofrê-las sem lamentações. Desviai de mim os maus pensamentos e fazei que eu não dê acesso a nenhum dos maus espíritos que tentariam induzir-me ao mal. Esclarecei a minha consciência sobre os meus próprios defeitos e tirai-me dos olhos o véu do orgulho, que poderia impedir-me de percebê-los e de confessá-los a mim mesmo. Vós, sobretudo, meu anjo guardião, que velais mais particularmente por mim, e vós todos, espíritos protetores, que vos interessais por mim, fazei que eu me torne digno da vossa benevolência. Vós conheceis as minhas necessidades, que elas sejam satisfeitas segundo a vontade de Deus. Meu Deus, permite que os bons espíritos que me assistem possam ajudar-me quando me acharem dificuldades e amparar-me nas minhas vacilações. Senhor, que eles me inspirem fé, esperança e a caridade, e que sejam para mim um apoio, uma esperança e uma prova da vossa misericórdia. Fazei, enfim, que eu neles encontre a força que me faltar nas provas da vida, e para resistir às sugestões do mal, a fé que salva e o amor que consola. Espíritos amados, anjos guardiões, vós a quem Deus, na sua infinita misericórdia, permite velarem pelos homens, sede o nosso amparo nas provas desta vida terrena. Dai-nos a força, a coragem e a resignação. Inspirai-nos na senda do bem, detendo-nos no declive do mal. Que vossa doce influência impregne as nossas almas. Fazei que sintamos a presença ao nosso lado de um amigo devotado, que assista aos nossos sofrimentos e participe das nossas alegrias. E vós, meu anjo bom, nunca me abandoneis. Necessito de toda a vossa proteção para suportar com fé e amor as provas que Deus quiser enviar-me. Allan Kardec. Amém. Que assim Amém. seja. Amém. Boa noite, meus queridos. Boa noite. Até a próxima. Boa noite, gratidão.